maneiro. Tá. Vem pra cá, bichinho. Partiu? Show. Boa noite, pessoal. Mais um turno de oração nosso. Se conecte com o Senhor aí na sua casa, não se disperse. Vamos ter um tempo, sabe, diante dele, isso é importante. Nós estarmos unidos, mesmo que online, cada um na sua casa. Mas o Senhor permanece o mesmo e ele é digno do nosso coração. Não se esqueça que no final nós vamos estar na sala do Zoom. Os links vão ser enviados no seu grupo de IC. Isso é muito importante que você engaje também orando conosco. Amém? Feche os seus olhos. Vamos atrair a presença do Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de toda a nossa devoção, do nosso coração, nosso amor. Nós queremos te colocar no lugar de destaque em nossas vidas. Toma o que é teu por direito, Pai. E nós somos teus. Nós somos teus, Senhor. Faça o nosso coração arder de amor por Ti cada vez mais. Essa é a nossa oração, Pai, que nós estejamos com o nosso coração totalmente focado no Senhor. Não nos deixe, Pai, distraídos. Não nos deixe, Pai, nos perder ao longo, Pai, desse tempo. Sim, tempo de dificuldade, mas ao qual o Senhor permanece fiel. Nos encontre diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, alto e mais alto, eterno Deus, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao Teu nome, honras ao Teu nome, o nome que é maior que todo nome. É o Teu jeito
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, Jesus. Alto e mais alto teu trono está, majestade eterna, Rei inigualável, Jesus, esperança bendita. Seja exaltado, seja exaltado, glorioso, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, glorioso, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, alto e mais alto, ó Deus. Seja exaltado, seja exaltado, alto e mais alto, ó Deus.
Seja exaltado, seja exaltado, alto e mais alto, Deus. Sim, Jesus. Acima de todos, a qual se nomeia o Deus está. Queremos chamar mais e mais, 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 mais e mais. O oceano, quão profundo, quem conhecerá? O oceano, quão profundo, quero mergulhar no seu amor, oceano, quão profundo, quem conhecerá? No seu amor, oceano, quão profundo, eu quero mergulhar. No seu amor, oceano, quão profundo, quem conhecerá? No seu amor, oceano, quão profundo, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar no teu amor, Senhor. Eu quero mergulhar. Eis-me aqui, enche-me, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz, Senhor. Sim, eis-me aqui, enche-me, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz. Sim, eis-me aqui, enche-me, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz. Teu amor, oceano, quão profundo, quem conhecerá? O seu oceano, quão profundo, eu
Beleza, rapaziada? Como é que vocês estão? Vamos aí começar a nossa sala de oração, nossa sessão de estudo, oração, onde a gente articula conhecimento, oração. Daqui a pouco a gente, como a gente tem feito nas últimas semanas, vai rolar a sala do Zoom, onde a gente vai orar por tudo aquilo que a gente leu, tudo aquilo que a gente estudou. Então a gente vai, engaja aí com a gente, presta atenção em tudo que a gente falar e vai acompanhando e vai construindo com a gente aqui o seu conhecimento, não é isso? É isso aí, a gente está aqui porque a gente acredita que nós podemos ser mais eficazes se a gente ora com base naquilo que a gente acabou de ouvir. Então, a fé, né, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a gente pode ser mais eficaz, né, no nosso tempo de intercessão. Então, vamos até o final e no final a gente vai entrar no Zoom para poder interceder juntos. Qualquer informação sobre a base que você precisar, tá tudo na descrição do vídeo, o aplicativo da base, as contas para você poder fazer seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. É muito importante, né, você também contribuir. E também as notas do estudo, né? As notas já estão disponíveis aí. E é isso. Vamos lá, Marcão. Hoje vai ser o quê? Hoje é o livro de Jó, é um livro, cara, impressionante, é um livro muito legal mesmo, muito divertido. E ele é um livro com uma riqueza inacreditável, assim, cada discurso daquele, cada argumentação ali tem uma riqueza muito grande. Só relembrando a vocês, a nossa folhinha, a folhinha de vocês de comentário já está lá no aplicativo. Espero que vocês estejam imprimindo, estejam copiando, anotando as coisas que a gente vai trocando ideia aqui, porque é um material muito rico para vocês construírem o relacionamento de vocês com Deus. E isso é muito bacana. E assim a gente começa, né? O livro de Jó, ele inaugura uma nova fase ali da Bíblia, vamos dizer assim, uma nova parte, uma nova seção, que é chamada ali de livros poéticos e livros da sabedoria, livros de sabedoria, da sabedoria, né? A história, como vocês lembram, nos últimos livros que a gente falou, Esther, Neemias, Esdras, né, eu indo para trás aí nessa sequência que eu falei, é o pessoal voltando do exílio, e aí começa o período intertestamentário, né, ali entre o Velho e o Novo Testamento. Então, os livros daqui para frente que já aconteceram ali cronologicamente, né, os livros dos profetas e coisa e tal, aconteceram em paralelo com os reis, com essa época do exílio, né? E esses próximos agora, Jó, Salmos e tal, são livros de sabedoria mesmo. Eu, pensando a respeito de Jó, eu cheguei a sensação, assim, a ideia, ele precisa ser lido assim, com um certo esmero, ele tem que ser lido com um certo cuidado ali, porque são livros que trazem alguns valores e a aplicação prática de alguns valores que remetem ao reino de Cristo. Se lá em Salmos 89:14 fala que o reino, que o trono é fundamentado em justiça e juízo, e misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto no seu reinado, todos esses valores aí, o livro de Jó e de Provérbios ensinam como vão funcionar na prática. Você percebe ali que esses são os valores que vão ditar como as coisas vão funcionar no reino, né? Como as coisas nós vamos ser regidos eternamente por estes valores, né? O autor, ele não situou, né, em qual período histórico, assim, ele é um livro muito peculiar na Bíblia por algumas questões, e uma das questões é essa: a gente não sabe quem escreveu, e outra que não foi situado num período histórico, né? Então a gente não sabe onde que ele entraria na história de Israel que a gente contou até a semana passada, né? É um livro que ele poderia acontecer hoje e que na verdade acontece. Mas o que acontece hoje? Ele traz algumas reflexões acerca de sofrimento, acerca de Deus é justo, Deus é injusto, por que isso está acontecendo comigo, por que não... Algumas justiça própria, né? A gente faz essa reflexão e acaba caindo nesse erro de justiça própria. Então, são coisas que são muito comuns no nosso cotidiano, né? E o livro ensina, a gente lendo, a gente correndo pela história que ele relata, a gente vê como pensar acerca de todos esses temas. É um livro de reflexão e de muita sabedoria, cara. A gente não pode ler de forma leviana, não. A poesia do livro
Esse aqui foi uma citação direta do autor que eu li para fazer o estudo, né? A poesia do livro ela é boa demais para ser lida de forma rápida e casual. Aí ele sugere que a gente leia o livro de Jó em voz alta. Fica aí essa dica para vocês também, cara. Muitos autores aí muito bons já se inspiraram nesse livro, tipo o Bob Sorg, né, que tem alguns livros já nessa área. Tem, o sofrimento, né, a questão do sofrimento, esperar por Deus no sofrimento, como lidar com a dor da espera, com a dor da perda. Sim, o Jó, Pacto com Meus Olhos também. Sim, tem muitos princípios, né, cara, para muitos princípios aplicação legais, prática na vida, assim, incomparável, muita riqueza mesmo. Sim. O livro, ao contrário dos outros que a gente fez, vocês vão sentir essa diferença. E é sutil, mas vocês vão sentir porque são pessoas brilhantes. Não tem uma narração, ele não vem narrando uma história, não. Mas é um debate, você não. Claro que quando você lê o livro ali, você com certeza vai se colocar no lugar de Jó ali, né? Mas a maioria das vezes não, nós somos os amigos de Jó. Mas, e aí você vê que é um debate, aí você debate com seus colegas e coisa e tal, então é um relato de todos esses discursos. Então quem gosta aí de argumentação aí, quem vai fazer Enem esse ano com uma redação dissertativa vai adorar, porque é muito argumentativo mesmo, né? Eu não vou entrar nos discursos, então vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um apanhado geral de como os discursos funcionaram, mas eu não vou entrar em cada um dos discursos, não. Fica aí a sua obrigação de entrar, porque nesses discursos é que estão contidos ali a sabedoria ali, muita coisa legal nesses discursos, mas nós precisamos ler esses discursos com muito cuidado. Por que com muito cuidado nós precisamos ler esses discursos? Porque, por exemplo, assim, quando eu tive muita dificuldade quando eu era mais adolescente para lidar com o livro de Jó, porque você lê a Bíblia falando assim que tudo ali é palavra de Deus. E aí você toma... E ali no livro de Jó é muita coisa assim, você vai para um lado, você vai para o outro, e muito debate, muita discussão, que você fica assim, ué... Então os discursos ali não são daquelas 5 pessoas ali que estão debatendo. Então Jó, os 3 amigos e Eliú lá no final, o jovem que aparece lá no final. Então essas 5 pessoas debatendo, então não são a palavra de Deus. São discursos de cada um que tem meias verdades em cada um dos discursos. Por isso que a gente precisa ler com muito cuidado, porque há meias verdades. E esse é um tema também no livro de Jó. As principais questões no livro que a gente pensa, que a gente ressalta, as principais questões são 2. Onde a sabedoria é encontrada? E a segunda, será que as pessoas temem a Deus sem intenções? São essas 2 questões principais do livro de Jó. A segunda questão, o Jó responde com um sonoro sim através da sua própria vida. As pessoas são capazes de temer a Deus sem esperar coisas em troca. E a segunda, o capítulo 28 não é discurso. Essa é uma coisa legal que a gente percebe também. O capítulo 28 não faz parte de nenhum discurso. O capítulo 28 foi o próprio autor do livro que escreveu, que ele fala a respeito de onde encontrar sabedoria. Ou seja, a questão fundamental do livro é se as pessoas conseguem amar a Deus pelo que Deus é e não pelo que podem ganhar com este relacionamento. Essa que é a questão fundamental no livro de Jó. Como eu falei, eu não vou entrar nos discursos, a gente vai fazer um panorama e, para tal, eu vou precisar falar a respeito dos personagens principais ali. A mulher de Jó, que faz o papel de Satanás aqui na Terra, ele faz o papel, eu consigo ver aquele... Não tem assim um desenho, um anjo, um diabo, aparece assim, a mulher de Jó era tipo o diabo desse lado aqui, falando assim, amaldiçoa seu Deus e morre, amaldiçoa seu Deus e morre. Ela faz esse papel aqui na Terra. Os amigos de Jó, por isso que eu falei, percebam, eu vou falar assim, os personagens por personagens, e vocês na sua cabecinha aí, faz uma abstração do seu dia a dia, que você vai conseguir perceber. Então a mulher de Jó faz esse papel de Satanás, será que acontece isso hoje também? Os amigos ali fazem papel daqueles teólogos super intelectuais, inflexíveis, que tem tudo muito taxativo. O certo é o certo, o errado é errado, preto, branco e acabou e tal. Esse tipinho assim, vocês conhecem esse tipinho? Eu conheço alguns. Eliú
que é o jovem super confiante, ele traz ali uma autoconfiança, ele é arrogante, é aquela coisa excessiva ali de adolescente, de jovem que sabe, putz, cara, você viveu 17 anos, né, bicho? Você sabe tudo da vida, né? Então é claro que você tem essa confiança toda, né? E Jó, que aí quando você adota os princípios, eu preguei, o Jó é tipo você. Jó é você no centro da sua própria história. Diante de uma situação frustrante. Então o Jó é você diante de uma situação frustrante em que você não vê uma relação muito clara de causa e efeito. Uma situação frustrante, tipo essa pandemia que a gente está vivendo, ou a perda de um emprego, ou a perda de um parente querido, que aí você... Por que isso aconteceu? Essa é a figura de Jó em você diante de uma situação frustrante, né? E Deus que controla tudo desde o início. Desde o início, Deus controla tudo. Quando ele permite que Satanás encoste em Jó e até o final ele está controlando tudo aí. Bem, uma outra citação direta, eu deveria ter anotado o nome aqui, eu esqueci, semana que vem eu trago o nome para vocês, do autor que eu utilizo para construir aqui o panorama, né? Então Deus controla tudo desde o início. Aí ele faz esse adendo aqui que eu achei legal e eu copiei na íntegra. Vendo se os homens confiarão nele, não só quando receberem benefícios, mas também quando ele não der as explicações que os humanos exigem, vivendo, portanto, dentro dos limites da sua sabedoria de criatura. Então Deus quer saber se os homens vão confiar nele e se vão aceitar viver sem as explicações que você exige. A gente pergunta demais por que a Deus, né? E eu acho que não cabe, às vezes não cabe a nós. Bem, como eu falei, né, antes da gente entrar no livro e na narrativa propriamente dita, a gente precisa tomar aquele cuidado porque cada discurso tem um grau incompleto de verdade, né? O que as torna muito perigosa, né, cara? Que é a tal da heresia hoje em dia, né, cara? Tem uma frase do Lloyd Jones que ele fala assim, heresia não é o herético, né? Alguém que faz uma heresia não é um mentiroso, ele é um equivocado. É um camarada que acreditou ali numa meia-verdade e na internet a gente vê meias-verdades todos os dias e as pessoas acreditam naquilo fundamentalmente, mas é só uma meia-verdade. A gente precisa... Qual que é a solução para isso, né, cara? Seria conhecer a verdade inteira e estar bem arraigado na palavra para não cair nessa meia-verdade. O livro começa, então, o esquema do livro é o seguinte. O livro começa ali com aquela tragédia de Jó. Jó é aquele camarada justo, temente, evitava o mal. E aí tem a tragédia que acontece, ele perde tudo ali de uma vez, perde os seus bens, perde tudo, perde a sua família, coisa e tal. É ali no primeiro e no segundo capítulo. É seguido pelo desabafo dele, que ele amaldiçoou o dia que nasceu, lá no capítulo 3. E aí tem um ressalto interessante aqui que, sei lá, acho que todos nós, num momento de fraqueza, a gente já fez isso, que é amaldiçoar ou desejar nunca ter nascido, né? No momento de fraqueza, no desespero, sei lá, será que isso acontece comigo? Isso, falar assim, putz, eu desejo nunca ter nascido. Mas, por outro lado, em momento nenhum, Jó cogitou tirar a própria vida, né? Então a gente tem essa, né? A gente pode desejar não ter nascido, mas jamais a tentar tirar a própria vida. A única opção, então, é viver com dor. A única opção que Jó encontra, então, é viver com dor. E a gente sabe, cara, foi até a pregação do Vitor alguns dias atrás, alguns domingos atrás, né, eu não lembro ao certo, que ele é enfrentar a vida, é ser maduro, é essa aqui de viver com dor. É essa que é a ideia de maturidade, é enfrentar a vida, é a vida. A gente sabe que vai ter aflições e a gente precisa enfrentar essa dor. Segue então 3 rodadas de discursos, do capítulo 3 ao 27. O capítulo 28, aí eu vou me aprofundar em cada um, só estou falando dos esquemas certinhos, mas vão estar nas notas expandidas de vocês, né? O capítulo 28, ele fala a respeito da sabedoria, que não foi nenhum dos amigos, nem Jó, foi o próprio autor que fez. E tem 3 monólogos finais ali, do capítulo 29 ao 41. E o capítulo 42 é o epílogo do livro.
Então agora sim a gente entra numa narração muito breve da história para a gente tentar responder aquelas perguntas que eu fiz agora há pouco, né? Jó ele é apresentado como íntegro, justo, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Então ele era um camarada bem jóia, um camarada bem ok. Aí acontece aquela reunião no céu ali, e aí vem Satanás falando ali, né, aí Deus pergunta, de onde você está vindo? Eu estava dando uma volta aí pela terra, dos 4 cantos da terra, que inclusive eles falam daquela música do Raul Seixas, que Raul Seixas fala assim, dos 4 cantos da terra e coisa e tal, né? Mas eu lembrei disso agora porque a gente estava ouvindo agora, mas deixa pra lá. Satanás questiona, né? E aí ele tem esse questionamento falando assim, será que ele seria temente a Deus se não tivesse benefícios, se ele não fosse próspero ou se ele não tivesse saúde? Eu, sinceridade, esse aqui é um assunto que eu nunca me aprofundei, eu não entendo muito bem a respeito, assim, sobre a ação dos espíritos malignos e diabo e Satanás, assim, não é algo que eu tenha me aprofundado, assim, eu nunca estudei sobre isso, não. Mas é fato que ele está ao nosso redor, né, cara? É fato que todo mundo que é compromissado com a palavra pode esperar algum ataque, né? Mas é fato também que ele está sempre sujeito a Deus. O próprio Satanás também é sujeito a Deus. E aí tem alguns versículos, algumas referências aqui que eu peguei para falar sobre isso. 1 Coríntios 5:5, 2 Coríntios 12:7 e Hebreus 2:14. São exemplos ali na Bíblia que sempre falam a respeito do diabo estar sujeito a Deus. E aí Deus permite então que Satanás vá e toque. Toque primeiro nas posses, depois toque na saúde. Vocês lembram bem a história. E neste momento é que a gente pergunta, por quê? Esse é o momento aí da nossa vida, tenta sempre se colocar na história, e neste momento quando a gente tem algum momento de sofrimento, que a gente pergunta assim, por quê? E o curioso no livro é que essa pergunta nunca é respondida. Atentem para isso. O livro não responde por que Jó está sofrendo. Essa resposta não tem ali. Porque a questão, na verdade, é, Deus é justo? Deus opera com justiça? E toda a argumentação de todos os discursos estão fundamentados nisso. Deus é justo? Ele opera com justiça? E ao longo do livro a gente vai tentar responder acerca disso. Então, seguindo a história, o diabo toca em Jó, ele perde todas as suas posses ali, todos os seus filhos de uma vez só. A sua mulher o repreende, falando assim, amaldiçoa o seu Deus e morre, coisa e tal. E depois ele é abordado por 3 amigos. Os amigos ali, Elifaz, Bildade e Zofar, que querem somente compartilhar ali a própria sabedoria, né? Curioso também que nenhum dos 3 aqui ninguém aqui é de Israel. A história, ninguém aqui é de uma área, acontece numa região muito distante e que ninguém aqui é de Israel. O argumento é que o texto de Jó é anterior mesmo até Abraão, né? Anterior à nação de Israel. Então, na verdade, como se fosse o primeiro livro de relato de alguém vivendo diante de Deus, né? Se a gente fosse tentar situar ele na história. Seria fora até mesmo da jornada de Deus com a nação de Israel. Isso. Inclusive, se você pegar aí algum plano de leitura cronológico, assim, ele vai ficar ali logo, assim, primeiros capítulos de Gênesis e depois já vem Jó. Que ele já está ali bem no início da história do mundo, né, cara? E aqui que segue aquela sessão de debate. Como eu falei, eu não vou me aprofundar em nenhum discurso, só fazer um panorama direto do debate. Vai funcionar assim. Jó fala alguma coisa, os amigos deles chegaram, eles ficaram ali cerca de 7 dias em silêncio, e Jó fala alguma coisa. Então Jó fala, um dos 3 amigos responde. Jó fala de novo, o outro amigo responde. Jó fala de novo, o outro amigo responde. Essa rodada aí acontece 3 vezes até o capítulo 27. E o foco é sempre esse. Deus é justo? Ele opera com justiça no mundo? É sobre isso que eles vão debatendo ali, eles vão discutindo, né? O grande problema do debate, e aí, se o Vitor quiser falar comigo agora também, o grande problema desses debates, inclusive hoje, cara, eu não sou um acadêmico não, mas
eu tive a minha vivência ali na academia, na faculdade, nas universidades ali, cara, e uma dica que eu te dou assim é não perca tempo debatendo, sacou? Debates são coisas bem não tem fruto nenhum daquilo ali, não dá, sacou? É bem complicadinho. Você devia cobrar por essa dica. Eu deveria cobrar por essa dica aí? Porque, cara, você está salvando anos e anos da sua vida não entrando nos debates da universidade. Por favor, caras, por favor mesmo. E porque também é muito superficial, né, cara? Tipo, um monte de jovem de 15 anos ali, né? Pô, não vai, não dá. E aí, o problema dos debates ali também, que eu falei que são meias verdades, é que todas as falas, todas, se baseiam em uma grande suposição, que é qual? De como a justiça deveria ser. Esse é o problema dos debates. Todo mundo sabe como a justiça deveria ser, todo mundo sabe como a sociedade deveria ser, e todo mundo quer ter opinião boa, todo mundo quer impor alguma coisa. E Deus mostra neste livro e no discurso dele lá no final, quando ele responde diretamente a Jó, ele fala assim, cara, vocês são pífios, vocês são limitados, vocês não têm noção de justiça. E a cabeça humana, ela é pequena demais mesmo para ter uma noção muito clara de justiça, né? E aí eles têm essa noção assim muito pequena, né? Essa grande suposição, né? Coisas boas para os bons e uma punição divina para os maus. Todos os discursos de todos os amigos do Jó é baseado nisso. Coisas boas para os bons, punição divina para os maus. Mas existem aí algumas existem é mais complexo do que isso, né, cara? É bem mais complexo do que isso. Bem, os discursos de Jó, eu vou voltar nesse assunto daqui a pouquinho. Os discursos de Jó são sempre assim. Ele é justo e por isso ele sabia que o sofrimento dele não era uma punição divina. Essas duas coisas são verdades. A gente sabe disso por causa do capítulo 1. O capítulo 1 começa falando que Jó era justo. E a gente vê naquela reuniãozinha no céu, naquela grande reunião lá no céu, que não era uma punição divina, não. Então a argumentação dele é verdade neste ponto. Só que a conclusão dele, bem, se eu sou justo, se não é punição, a minha conclusão é Deus é injusto. E é aí que começa o erro e o vacilo de Jó. Os amigos argumentam, Deus é justo. Então, você fez algo muito terrível para você estar sendo punido. Claro que Jó protesta contra isso, né? E no final das contas lá ele já ignora os amigos e vai protestar diretamente com Deus. Ele vai reclamar diretamente com Deus. E aí eu estabeleci aqui uma sequência que não está assim no livro, mas uma sequência de frases aqui que eu montei o argumento de Jó aqui. Por que Deus me negou a justiça e fez a minha vida tão amarga? Que está lá no capítulo 27:2. Cada frase aqui tem referência, mas eu não vou falar não para a gente ser mais dinâmico. E aqui eu achei uma muito boa, que ele fala assim, por que Deus se preocupa com o homem? Lá no capítulo 7, essa eu achei muito legal. Ele fala assim, eu não sei, a sensação que eu tenho quando eu leio isso, Vitor, é que parece que Jó tá falando assim, cara, você não tem nada melhor para fazer? Tipo assim, por que você se preocupa com o homem? Por que o homem é tão importante para você me vigiar tão de perto assim como você me vigia? E aí eu lembrei eu já escutei lá nas nossas conversas e coisa e tal, que tem uma frase que eu achei legal pra caramba, eu fiquei gravado assim, que quando você chama Deus para pôr perto de você, você escolhe essa vida de devoção e de discipulado radical e você chama Deus para perto de você, o lado bom é que ele vem e o lado ruim é que ele vem. Então fica com isso na cabeça. Eu acho que essa frase é legal aí para você entender bem o que a gente está tentando falar, porque Deus vai mesmo, se ele vem, ele vai querer esmiuçar a sua vida ali para tentar você ser possível ficar perto dele, para você ser um discípulo mesmo dele, né? E aí ele acusa Deus de ter atacado ele, fala que Deus é um bullying, né, cara? Deus está fazendo bullying com ele, Deus é um valentão e que está provocando ele, coisa e tal, e que Deus organiza todo o sofrimento da terra. Mas nesse momento, quando ele vai acusando Deus, acusando, chega um momento, lá no capítulo 27, que ele fica aterrorizado com a própria fala, que ele para e pensa assim, não é assim.
Na verdade, ele quer ter esperança, e a esperança dele está no Pai. Então ele não poderia acusar, né? Tem todas as referências aqui certinho, depois vai chegar na mão de vocês aí para vocês verem certinho. E aí ele faz uma última declaração de inocência, que é lá no capítulo 31, que aí ele fala assim, vou fazer um pacto com os meus olhos, não vou olhar para as virgens, coisa e tal. Ele fala que ele nunca confiou em riqueza, nunca confiou no ouro, e ele exige Deus, ele fala assim, Deus tem que vir aqui para me explicar por que eu estou sofrendo. E assim acaba a fala tanto dos amigos e de Jó. E aí aparece um discurso surpresa, que é de Eliú. Eliú, a gente já falou que ele não era israelita, mas esse nome é tipicamente hebreu. Eliú. Parece Elias, né? Tipo Elias, né? Parece Elias. E ele argumenta que Deus é justo e sempre opera com justiça. Mas a conclusão dele é muito mais refinada que dos amigos. Lembra que a argumentação dos amigos é bem superficial, é aquela coisinha assim, Deus é justo, então você fez alguma coisa errada. Eliú não, Eliú ele é mais refinado, ele constrói melhor o argumento dele, e ele fala ali que o sofrimento de pessoas inocentes, tipo Jó, não são necessariamente pelos pecados do passado, mas pode ser um alerta para o futuro, a construção de um caráter ou para ensinar pessoas. Então a conclusão de Eliú ali ela é muito mais incrível, né? Muito mais refinada, né? E era um jovem, né, cara? Ele era... Mas você vê aí que ele tinha alguma sacação, né? De onde que veio essa sacação dele aí não fica claro. Mas a gente percebe que... Sacação é... Explica pra gente aí, Marcão, sacação. Sacação, uma epifania, um insight. Um insight dele, né? Essa percepção que ele teve, né? Só que ele também não dá resposta para o sofrimento de Jó, não. Ele não tem essa resposta. Ou Jó não fica satisfeito com o que ele diz? O que você acha? Não, ele não dá uma explicação, ele não dá uma razão, ele não é taxativo. Eu gostei das 3 coisas que ele fala sobre... Eu gostei também. Eu acho que, tipo assim, se Deus quiser esmagar a minha vida para contar essa história para outra pessoa, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer. E tudo bem. Uhum. Ou para construir o seu caráter mesmo, para você se tornar um discípulo, ou um alerta para algo. Eu gostei dessa conclusão dele, foi uma conclusão mais refinada também. Mas... Não responde. Não fala assim, tem essas 3 possibilidades e Jó se encaixa nessa possibilidade. Isso não tem. Okay. Então ele não fala qual a razão do sofrimento de Jó, não. Mas uma taxação que ele faz é acusar Jó de falar que Jó está errado ao acusar Deus de ser injusto. Tá de parabéns. Nesse momento, Jó não responde. Jó não responde Eliú. Então, talvez Jó tenha concordado com ele ali também. Neste momento, a sabedoria divina acaba no livro. Não tem mais sabedoria divina. E o mistério permanece. Por que Jó está sofrendo? Deus já apareceu para Jó? Deus aparece neste momento. Ok. A sabedoria divina se esgotou. Lembra-se que eu falei, toda a argumentação humana é baseada numa suposição. O nosso conhecimento ele é muito limitado. E lembra que eu falei anteriormente, Deus estava vendo se a gente vai viver, quer ver? Sem as explicações que os humanos exigem de Deus, vivendo no limite da sua sabedoria como criatura. Então a nossa sabedoria tem limites. Alguns mais, outros menos, né? A gente pode treinar isso e coisa e tal, mas tem limites ali também. A sabedoria humana, o mistério permanece. Deus aparece então para responder a Jó. E aí ele começa... E é incrível, essa parte merece a leitura, e como eu falei aqui, eu gostei dessa fala do autor. Leia em voz alta, pensando em cada palavra ali, porque Deus aparece e é épico, cara. A aparição dele é épica. Ele aparece numa tempestade, ele vai falando, ele vai argumentando contra Jó ali a respeito da sua competência de governar o mundo e a respeito também da sabedoria contida na criação. Em cada detalhe cósmico. Ele fala cada detalhe do universo, cara. Ele fala sobre a competência que Deus tem de governar o mundo. E Deus fala isso para acabar com o sofisma de Jó e dos seus amigos. Aquela grande suposição que eles tinham. Ou seja,
no discurso que ele vai falando ali dos cosmos, ele vai falando dos astros e coisa e tal, ele vai falando sobre os animais que comem nas montanhas, os leões e coisa e tal, ele vai acabando ali. Deus mostra que a ideia de justiça de Jó é baseada em uma perspectiva extremamente limitada. Era isso que Deus estava mostrando. A perspectiva de Jó, a perspectiva de cada um dos amigos dele, era baseada numa perspectiva que vinha até aqui só, até onde minha vista alcança. Mas e aquela coisa que aconteceu longe de mim, ninguém sabe. E a gente traz isso para os nossos dias. Cada ideologia vai ter uma noção de justiça que é baseada na própria perspectiva. Você já viu enfermeiro fazer greve para aumentar salário de policial? Saca? Você já viu... Vocês lembram uma vez que eu preguei lá na base? Então o vídeo tá por aí. Que eu dei o exemplo do bolo e da mãe com as crianças, e cada criança tinha uma característica. Então é aquilo ali que Conta de novo, Marco. Conta a história. Contar a história de novo? Então digamos assim, que uma mãe fala assim, não, vou fazer um aniversário do meu filho no sábado, vou fazer um bolo, digamos que pudesse aglomerar, e aí ele chama aquele monte de criança. Bons tempos. E aí ele chama aquele monte de criança. E aí ela faz um bolo grande assim, e aí fala... Esse exemplo não é meu, é de um professor mesmo da faculdade, que dava aula de ética e coisa e tal, né? Que ele pegou de algum filósofo também. Então não cabe falar nomes aqui. Mas aí tem aquele bolo grande e ele pensa assim, como que eu vou dividir? Já sei, vou dividir os pedaços igualmente para todo mundo. E aí vem o filho dela e fala assim, não, eu te ajudei, o meu pedaço tem que ser maior. Aí chega uma criança gordinha e fala assim, não, eu sou muito maior, eu tenho coisas maiores para preencher, o meu pedaço tem que ser maior. E aí chega a criança magrela e fala assim, não, você já é grande, quem precisa crescer, então o meu pedaço tem que ser maior. Aí chegaria eu de óculos, nerd, sem amigos e tal, e falar, não, eu sofro na minha adolescência. O meu pedaço tem que ser maior. E agora percebam, e aí vocês vão me questionar assim, Marcos, que exemplo pífio. Não! Substitui aí bolo por orçamento na cidade. Substitui cada criança por policiais, professores. Substitui bolo por vaga nas universidades. Agora substitui as crianças por cotas raciais, cotas sociais, cotas e mais cotas e mais cotas. Vocês entendem que a noção de justiça humana ela é muito limitada? E ela é muito limitada ao meu primeiro? Eu vou garantir o meu. Depois, façam esse exemplo, cara. Pensa nisso. Vocês já viram professor fazer greve para aumentar salário de enfermeiro? Né? Então, cara, é uma noção muito difícil, cara, de justiça. O ser humano, na sua natureza caída, não sabe ser justo. Por isso que o reino de Deus é algo assim que eu quero ver e eu vou ver a aplicação de justiça. Como que vai ser a justiça? Porque não há política humana que saiba ser justa. Você pode pensar extrema direita e extrema esquerda, eles não estão distantes, eles são as duas pontas da ferradura, são muito próximos uns dos outros ali. São tão terríveis quanto um ao outro, são igualmente terríveis e igualmente ruins. Democracia é uma piada, pô. Tem que falar isso com mais cuidado, né? Mas, tipo assim, é o melhor que tem, mas mesmo assim não é eficiente. Tudo de ruim é o melhor que tem, mas mesmo assim não, entende? Então, eu não vou entrar por essa porta mais não, senão a gente vai gastar muito tempo. Vamos fechar ela aqui. Fechou ela aqui então. Então, a justiça dos amigos e de Jó era uma justiça muito baseada numa perspectiva extremamente limitada, né? E o nosso planeta e a justiça divina é algo muito mais complexo. E é isso que Deus mostra ali no argumento dele, né? Deus encerra falando de duas criaturas ali mitológicas, Behemoth e Leviatã, que aparecem em outros momentos na Bíblia também, e que se referem aos caos e o perigo do mundo. Aparece lá em Isaías 27:1 e Salmos 74, 13 e 14. Essas criaturas não são nem boas nem más. Isso é curioso. E aqui em Jó, uma noção minha, assim, que parece que Deus está orgulhoso dessas criaturas até. Aí você fica meio assim, ué. Mas, na verdade, a conclusão que os autores que eu pesquisei aqui chegaram,
e aí eu tomei também, que eu falei, meio que isso mesmo, é que nessa era que a gente vive, o nosso planeta não foi arquitetado, a nossa existência não foi arquitetada para evitar sofrimento. Por isso que ele estava orgulhoso com Behemoth e Leviatã, que representam o caos e os perigos desse mundo. Entende? Curioso? Aí vocês leem lá depois para vocês verem. Tudo isso para falar assim que a justiça de Jó e dos amigos era muito limitada, muito cabecinha. Nós, seres humanos, somos ridículos e limitados, né? Temos a cabecinha desse tamanho assim, a justiça de Deus ela é muito mais completa. O livro encerra com um breve epílogo, e o que é mais surpreendente, e aí fica como ensino para vocês e para mim, assim, é que Deus aprova o caminho de Jó. Isso é muito legal, porque Jó acusou Deus. E ele aprova o caminho de Jó, apesar das suas afirmações equivocadas. Jó foi um equivocado, Jó errou. Só que Jó veio diante de Deus honestamente. Aí escreve isso aí na sua folha. É só isso que eu quero que você escreva na sua folha hoje. Jó foi diante de Deus de forma muito honesta, e eu quero que vocês e eu também, a gente vá diante de Deus de forma muito honesta, rasga diante de Deus todas as suas emoções e toda a sua dor de forma muito honesta, como Jó fez. Não queira maquiar as suas emoções, não queira maquiar as suas dores. Joga mesmo diante dele todas as suas dores e todas as suas emoções. O fato é que Jó queria falar diretamente com o Pai. Isso é muito legal. Então, a aprovação que eu falei aqui, que Deus aprova o caminho de Jó, não é porque ele questionou Deus, mas é porque ele foi no caminho correto de entrega honesta e oração. Ele queria falar com o Pai diretamente. E o Pai gostou disso. Ele lutou pela situação dele. Como eu falei, a gente vai ter dores e aflições nesse mundo, então a gente precisa enfrentar isso. Então ele lutou e orou. Então Deus aprovou esse caminho dele. Acho que fica um ensinamento aí muito legal. O livro encerra, Jó recupera aí tudo mais, recupera tudo que ele tinha antes e muito mais, né? Mas não como uma recompensa, porque ele não era merecedor, igual eu e você que não somos merecedores, né? Mas como um presente generoso do Pai. O Pai presenteia Jó, não tinha obrigação nenhuma. Como eu falei no livro de Esther, que a gente não pode ser leal e fiel em busca ou em troca de qualquer coisa. E lembra que essa é a discussão do livro de Jó. O ser humano é capaz de temer a Deus mesmo sem ter recompensa? Então aqui Jó recuperou tudo não como uma recompensa, mas como um presente generoso do Pai. O livro de Jó não responde o mistério de por que pessoas boas você se acha bom, não sei se você se acha bom, mas justiça própria aí, né? Mas por que pessoas boas sofrem? Mas conclama a nós a confiarmos em Deus. Então, beleza, eu não entendo por que algumas pessoas sofrem, eu não entendo por que pessoas boas sofrem. Mas quando eu estiver nessa situação, eu vou confiar em Deus. Eu acho que esse é um ensino muito lindo pra gente, é algo que não entra na sua cabeça, mas precisa entrar no seu coração, entende? Precisa fazer algum sentido para você. E ao invés de tentar achar explicações, se você tentar ficar explicando demais por que está nessa situação, você vai cair sim em justiça própria. E aí você caiu em pecado. Se você tentar justificar demais, aí você vai acabar se comparando com o outro. Ah, por que eu estou nessa situação? Ah, mas o Vitor é muito pior do que eu. E aí vai, sabe? E aí você vai acabar entrando numa justiça própria aí que não é condizente com o que Deus deseja pra gente. O livro de Jó, então, ele é um dos livros... ele é fundamental como um dos livros da sabedoria histórica da Bíblia em 2 pontos. Estabelecer a necessidade de confiança total em Deus e ao preparar o caminho para Jesus Cristo. Você fala, ué, Jesus Cristo, você não tinha falado dele até agora? Cara, ele está presente em um monte de tempo, em um monte de momentos ele está presente no livro de Jó. Na verdade, ele é resposta para um monte de anseios de Jó. E isso está aí na sua folha de comentários. Eu coloquei uma tabelinha aí
Tem hora que Jó fala assim, quem dera tivesse alguém para interceder por mim no céu. E aí lá em Hebreus fala que Jesus Cristo é o intercessor. Então, vários caras, uns 5 ou 6 suspiros de Jó encontram resposta em Jesus Cristo. E tem tudo lá referenciado certinho. Não deixa de imprimir a folha que tá aí certinho para vocês. Beleza? Show. É isso, Marcão? É isso, cara. Cara, eu tive o privilégio hoje, né? Não falei nada, só tô aqui, cara, desfrutando de ouvir tantas coisas assim. E, cara, pra mim o ponto alto de Jó é Jó ver Deus. Cara. Jó conhecer Deus. Mas isso se dá só no final de uma jornada de dor. Sim. Então, assim, eu queria te motivar a não negar que a dor é real e não negar os questionamentos que você tem. Mas se você aprender pela história de Jó, você sabe que a conclusão é, tipo assim, Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor, e agora eu posso ver Deus. Isso. Então, assim, acho que a lição pra gente, cara, é passar por qualquer situação de dificuldade já com a sabedoria de Jó. Isso. Porque a gente pode fazer as mesmas perguntas que ele e a gente vai chegar às mesmas conclusões que ele. Uhum. O problema é a gente conversar e ter debates com pessoas que não têm uma sacada positiva, que vão levar a gente para longe do centro da vontade de Deus. Esse é um perigo. Né? E o outro perigo é a gente acabar não ficando satisfeito com as respostas que Deus quiser dar ou não. E aí, então, a gente ficar ofendido com o Senhor. Sim. Então, o nosso negócio aqui não é ser contra questionamentos ou contra uma cabeça pensante que faça perguntas, não. Muito pelo contrário, né? Entendeu? Mas qual é o local correto de fazer essas perguntas, né? Qual é o local correto de você rasgar seu coração e derramar suas emoções, né, cara? É diante do Pai, cara. Então, a gente quer convidar vocês a entrar agora com a gente no Zoom. Para que a gente possa falar das nossas dores e orar. E independente daquilo que a gente estiver passando ou sentindo, nós queremos orar com você, experimentar com você esse tempo na presença de Deus com base nesse Deus incrível, né, da jornada de Jó, do exemplo dele. É uma aula de teologia, cara, de relacionamento com Deus, cara. É um livro bem bacana. Sim, eu amo a questão ética, né, que Jó levanta e assim, os princípios, tudo é muito, muito espetacular, mas, cara, no final ele vê Deus. No final ele vê Deus. O que você aceitaria passar se no final você pudesse ver Deus? Sim. Acho que qualquer coisa. Então, da mesma forma como Jó enfrentou tudo, e no final ele teve essa recompensa, eu queria desafiar você também sabe, independente do que você está vivendo hoje, sabe que a recompensa no fim é encontrar com Jesus face a face, estar com Ele, vê-lo de verdade, conhecê-lo como Ele é. Então vale a pena. É isso? Cara, isso. Pessoal, a gente está entrando agora no link do Zoom, eles já estão disponíveis aí nos grupos da Igreja na Cidade. A gente se encontra daqui a pouquinho lá para orar juntos. Na descrição do vídeo, né, tem todas as informações da base. Se você quiser fazer a sua contribuição, se você quiser saber mais sobre quem nós somos, tá tudo aí na tela, na descrição. Lembra de seguir, compartilhar, apertar o sininho e tudo mais. E a gente se vê daqui a pouco lá no Zoom. Massa.